Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula resolveremos exercícios de equação do segundo grau, ok? Vamos lá? Vamos lá pessoal, então num barril há 100 litros de vinho, retira-se X litros de vinho do barril e acrescenta-se X litros de água. Então vamos fazer esse primeiro pensamento aqui, tá? Então nesse primeiro pensamento, nós temos a seguinte ideia. Bom, eu tinha lá 100 litros de vinho. Então, no início eu tinha 100 litros de vinho e eu retirei X litros de vinho que tinha nesse barril, perfeito? E acrescentei X litros de água. Bom, no início eu não tinha nada de água e eu acrescentei X litros. Então, eu tinha o inicial mais o X. É claro que isso aqui só resulta em X, ok? Então, até aqui tranquilo, esse pensamento está legal. Agora, na nova mistura, retira-se X litros e acrescenta-se X litros de água. Então, pessoal, da nova mistura. Aqui que está o problema, tá? Porque nós temos agora uma mistura de vinho e temos uma mistura de água, ok? Então, quando nós vamos tirar mais X litros dessa mistura, estaremos tirando uma parte de água e a outra parte de vinho. Então, para saber quanto de vinho nós estamos tirando, teremos que saber qual é a porcentagem que vamos tirar em relação ao todo do volume da mistura, ok? Aí tiraremos essa porcentagem de vinho e essa porcentagem de água, tá? Só para a gente entender a ideia. Por exemplo, vamos supor aqui então, eu tenho um barril aí de 100 litros e aí eu vou retirar 10 litros desse vinho, né? Da mistura que nós temos lá. 10 litros da mistura. Então, 10 litros de 100 litros, isso representa 10% do todo, certo? Representa 10% do volume. Então, nós vamos supor que essa mistura seja homogênea. O que eu quero dizer como homogênea? Quer dizer que se eu tiver 90 litros de vinho, ok? Eu tenho os outros 10 litros de água. Então, se eu vou retirar 10%, certo? 10%, isso significa que 10% de 90, eu estou retirando então 9 litros de vinho e 10% de água, eu estou retirando 1 litro de água, tá? Então, quando eu faço essa retirada de 10 litros, que são os 10%, supondo que a mistura seja homogênea, então eu estou retirando proporcionalmente em relação à quantidade de vinho que eu tenho e a quantidade de água que eu tenho lá nessa mistura. Perfeito? Então isso aqui representa 10% de vinho e isso aqui representa 10% de água. Beleza? Então é isso que eu vou tentar criar agora no pensamento do nosso exercício. Então vamos lá. Então, como eu vou retirar, tá? Como eu vou retirar, agora vamos fazer o segundo pensamento aqui, Como eu vou retirar X litros, eu vou retirar então X% do que me sobrou, certo? Pensando na ideia do vinho, quanto que nós tínhamos de vinho lá? Sobrou no vinho 100 menos o X, não é isso? É o que nós tínhamos lá de vinho nessa mistura. Eu vou retirar então X% dessa mistura. Então vou primeiro calcular quanto que é X% disso aqui, Então vamos calcular X%. Lembra lá, de porcentagem. Beleza? Se você fizer a distributiva aqui, nós vamos ter x vezes 100, 100x, e x vezes x menos x ao quadrado. E 100 vezes 1, isso aqui dá 100, ok? Então, lembrando, isso aqui é a retirada, certo? Isso aqui é o que eu vou retirar. Então, quando eu falar que eu vou retirar X litros da mistura, eu vou retirar um total dessa expressão aqui, Beleza? Isso aqui é o que eu vou retirar de vinho. Tudo bem? Agora, se eu tinha, tá? Então, na segunda retirada, já estou fazendo o pensamento aqui do vinho, tá?
Então, se eu tinha 100 menos o x, 100 menos o x, eu vou retirar isso aqui, ó. Então, vai ser menos o 100x menos x quadrado dividido por 100. Eu vou retirar isso aqui, pessoal. Beleza? A gente já volta aqui nessa ideia, tá? Eu vou pensar agora na relação da água. Lembrando aqui que a ideia da água, como eu não tenho informação nenhuma aqui do exercício em relação à água, não caberia nem a gente pensar nessa ideia da água. Mas vamos fazer aqui o pensamento, tá? Por quê? Ele fala aqui no final, ó, que após o processo resultou 64 litros de vinho, ó. Após o processo, a quantidade de vinho. Então, o que nos interessa é criar uma equação que vai calcular aí o quanto de vinho sobrou, a quantidade de vinho, tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, eu vou pensar aqui, ó, na segunda ideia, tá? Mas vamos criar aqui o pensamento da água também. Por que o pensamento da água? Porque, olha lá, só vou criar a ideia, né? Ó, você tinha quanto de água? Eu tinha, ó, vou fazer aqui para criar uma ideia da didática. Eu tinha de água X. Eu vou retirar de água X por 100, tá? Ou seja, eu vou tirar uma certa quantidade X de 100%. Então, quanto que é X por cento desse X? X por cento desse X é X ao quadrado por 100. Então, do que eu tinha de água, eu vou retirar, ó, mesmo pensamento. Eu vou retirar x quadrado sobre 100. Então, vamos colocar já aqui, ó. Eu tinha x de água. Agora eu vou retirar quanto? Eu vou retirar x quadrado menos x quadrado por 100 aqui, ó. Então, menos x quadrado por 100. Beleza? Agora, cabe uma observação, porque no enunciado ele está dizendo, ó, que ele está acrescentando X litros de água novamente. Então, eu tenho que acrescentar aqui, ó, mais X, beleza? Bom, então aqui eu vou ficar como, ó, X mais o X, 2x, menos X quadrado sobre o 100. Pessoal, então essa expressãozinha aqui é o que define a quantidade de água que nós temos ali nessa mistura, tá? Bom, como eu não sei quanto ficou de água, então essa primeira equação, para mim, não vai servir. Eu vou ter que começar a pensar, então, na segunda equação aqui, que é a relação do vinho, porque ele disse que fica igual a 64 litros de vinho. Então é ali que eu tenho que pensar, beleza? Então vamos resolver essa expressãozinha aqui do vinho, tá? Então deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Então agora, pessoal, nós vamos pensar no cálculo do vinho, tá? Porque pela informação no problema, nós temos que restaram aí, né, ó, 64 litros de vinho. Então nós vamos pensar ali na seguinte expressão, ó, que nós definimos ali na segunda retirada, que é 100 menos o x menos, eu vou fazer aqui, ó, um parênteses para ficar um pouco mais didático, que é 100x menos o x quadrado, isso sobre 100, ok? Bom, isso aqui dá quanto? Isso aqui tem que dar 64, porque restaram ali 64 litros de vinho, tudo bem? Bom, então nós vamos resolver aqui essa expressãozinha do que sobrou, tá? Bom, a ideia, é claro, é isolar o x, mas vamos resolver aqui, ó, da seguinte maneira. Você escolhe aí a maneira que você achar melhor para resolver uma situação como essa, tá? Bom, aqui a gente pode fazer o denominador comum, tá? Mas antes disso, como eu tenho um sinal aqui negativo, eu já vou trocar os sinais aqui, né, para a gente não ter uma confusão. Então, poderia escrever da seguinte maneira, né? Ó, 100 menos o x menos 100x mais o x quadrado, isso aqui sobre 100, igual a 64, tá? Então, aqui fica um pouquinho mais fácil para a gente entender.
que aí nós temos menos o 100x. Vamos fazer o denominador comum, que no caso aqui vai ser o 100, tá? Então, dividirás pelo de baixo, multiplicarás pelo de cima. Então, quando não tem nada aqui é 1, aqui é 1. 100 dividido por 1, 100 vezes 100, então nós temos 10.000, ok? 100 dividido por 1, 100 vezes o menos x, menos 100x. E 100 dividido por 100 vai dar 1, vezes o que está em cima, como eu já fiz a regrinha de sinais, né? Então nós temos que vai ficar menos o 100x mais o x ao quadrado. Perfeito? E aqui, é claro, 100 dividido por 100, 100 dividido por 1, né? Que aqui também é 1, vezes os 64, então 6.400. Bom, o 100 está em ambos os lados, dá para a gente, então, eliminar ele aqui. Perfeito? Então, nós temos aqui, ó, arrumando, então, a nossa equação, nós ficamos com x ao quadrado, menos 100x, nós ficamos com menos 200x, mais o 10.000, igual a 6.400, ok? Bom, 6.400 eu vou colocar dentro da equação, então vai ficar x quadrado menos 200x mais 10.000 menos 6.400 igual a zero. Então sobrou x quadrado menos 200x, 10.000 menos 6.400, sobraram então 3.600. Isso igual a zero, ok? Então, pessoal, vocês percebem que nós chegamos aqui numa equação do segundo grau. Então, aqui nós teremos que calcular o x1 e o x2. Para ir mais rápido, vamos fazer então soma e produto, tá? O que diz o soma e produto? x1 mais o x2 é igual a menos o b sobre o a, e o x1 vezes o x2 é igual a c sobre a. Bom, pessoal, você percebe aí que o a é igual a 1. Quando o a é igual a 1, então é só o menos o b. Então, somando tem que dar 200 e multiplicando tem que dar 3.600, ok? Quais são as possíveis multiplicações aí que vai dar 3.600? As possíveis multiplicações vai ser aí, por exemplo, o 20 e o 180. Se você pegar 20 vezes o 180, isso vai dar 3.600. Então, é uma opção, tá? Agora, perceba se somando vai dar 200. Se você fizer 20 mais o 180, quanto que dá? 20 mais o 180 vai dar exatamente o 200. Então, aqui a gente já encontrou. O x1 é 20 e o x2 vai ser igual a 180. Se você tem essa dificuldade de usar o soma e produto, pessoal, segue o Bhaskara, tá? Aí faz o delta, o discriminante, e aí vai seguir a formulinha do Bhaskara, beleza? Bom, agora vamos pensar aqui, né? Ó. Uma dessas soluções aí vai ser a nossa resposta. Como x é a quantidade de litros que tiramos do barril, que tinha 100 litros, então, pessoal, não tem como eu retirar 180 litros de alguma coisa que tinha 100, né? Então, a única opção que nos cabe aqui é o x ser igual a 20. Não tem como eu tirar de um barril que tem 100 litros eu retirar 180, né? Pelo amor de Deus. Então, o que eu posso dizer é que x vai ser igual a 20 litros. Pessoal, na apostila de vocês, traz uma outra maneira de resolver esse tipo de exercício, tá? Que é você representar aqui, ó, geometricamente, tudo bem? Então, o que ele pede aqui para a gente fazer? Ó, represente o conteúdo do barril por um quadrado. Uma vez que, se ele está dizendo que possui 100 litros, né? 100 litros, eu vou representar, então, geometricamente, esses 100 litros em um quadrado. E um quadrado de lado quanto? De lado 10. Então, todo mundo sabe, então, eu tenho aqui lado 10 e tudo isso aqui também é 10. Então, 10 vezes 10, nós temos que este quadrado ele mantém uma área de 100, perfeito? Então, 100 unidades de área, ok?
Aí, após a primeira retirada, nós temos, que a gente representou lá, né? Eu retirei X litros dos 100 lá, né? Do vinho, X litros. E lá ficou o quê? O X de água. Então, quanto que eu tenho de vinho? De vinho, eu tenho 100 menos o X. Quanto que eu tenho de água? De água eu tenho X, porque eu acrescentei X de água. Beleza? Então, geometricamente, a representação aí que nós temos é essa daqui, tá? Então, aqui ficou vinho 100 menos o X, e aqui a representação do X de água, beleza? Então, qual é a fração que representa a água aqui, ó? Né? Esse lado aqui, esse comprimento aqui, nós temos X de 10, beleza? X de 10. Bom, após a segunda retirada, que é feita na horizontal, para manter uma homogeneidade, lembra lá do que eu falei para vocês? Considerando aí uma ideia homogênea, quando eu retirar uma determinada porcentagem, está dizendo que eu estou tirando uma mesma porcentagem do vinho, tá? E uma mesma porcentagem de água, que é o exemplo que eu fiz para vocês lá dos 90 litros e 10 litros, né? Supondo que eu tivesse 90 litros de vinho e 10 litros de água, eu retirar 10%, está dizendo que eu estou retirando 9 litros de vinho e 1 litro de água, tá? Então, eu estou fazendo essa representação aqui, mantendo uma certa homogeneidade da mistura, beleza? Aí o exercício, pessoal, fala que com a retirada você ficou com 64 litros de vinho, beleza? Agora, bom, isso aqui é um quadrado, certo? Se aqui ficou um quadrado, ele representa um lado que multiplicando vai dar 64. Então, para descobrir isso, basta calcular a raiz de 64. Então, eu tenho um lado aqui ó, que mede 8, beleza? Aqui também mede 8, ok? Então, eu tenho o quê? Qual é essa medida aqui, então? Sabendo que esse lado é 8. Essa medida aqui ó, vai ser x sobre 10, vai ser o todo que eu tinha, lembra? Que eu tenho, né? O todo aqui não é 10? O todo é 10 menos o do vinho aqui, que é 8, que vai ser 8. Então, eu tenho um x sobre 10 igual a 10 menos 8, que é 2. Multiplicando aqui cruzado, você tem x igual a 20. Então, é o mesmo resultado que nós encontramos resolvendo algebricamente através da equação do segundo grau. Ok? Então, aqui é uma outra maneira que a apostila está trazendo para vocês para resolver essa ideia geometricamente, trabalhando com quadrados e retângulos, tá? Com a relação de área. Então, se você conseguir perceber, conseguir trabalhar essa ideia, também é válido, você vai chegar também no resultado, tá ok? Então, essa é a solução para essa questão. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, exercício 8. Resolva as equações a seguir no universo dos números reais, tá? Então, vamos resolver essas equações do segundo grau dentro do universo dos reais. Bom, a letra A. Nós temos 3x ao quadrado menos o 75 igual a zero. Pessoal, perceba que você tem aqui uma equação de segundo grau incompleta. Quem é que está faltando aqui? Está faltando o B, né? Ó, B é igual a zero. Então, quando isso acontece, a ideia aqui é só você isolar o valor do x, ok? Então, se você isolar o valor do x, nós teremos o quê? 3x ao quadrado igual a 75. O 3 vai passar dividindo 75. Então, x ao quadrado é igual a 75 dividido pelo 3. Então, x ao quadrado é igual a quanto? 25. Então, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, x é igual a mais ou menos o 5. Ok? Então, essa é a resposta do exercício A. Tudo bem? A letra B. Letra B é igual a 2x ao quadrado mais o 18 igual a zero. A mesma ideia, né? Então, aqui nós temos o B que está faltando. Então, 2x quadrado igual a menos o 18.
x² igual a menos 18 sobre 2, x² é igual a menos o 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Pessoal, nós estamos trabalhando dentro do campo dos reais. Então, não existe, né, uma raiz real para um número negativo, ok? Então, nosso conjunto de solução aqui, na letra B, é vazio, porque nós estamos trabalhando o conjunto dos reais, beleza? A letra C, nós temos ali, a letra C vai ser 4x ao quadrado menos o 5x igual a zero. Bom, nessa equação aqui também é incompleta, porém nós temos um fator comum. Aqui, quem é que está faltando? Está faltando C. Quando C é igual a zero, nós aplicamos a ideia da evidência. Colocando o x em evidência, ele vai multiplicar um parênteses, ok? Quem é esse parênteses? 4x² dividido pelo x, sobrou 4x. 5x dividido por x, sobrou 5. Como o 5 aqui, 5x está negativo, então o sinal aqui é de menos. Aí a gente cai naquela regra, né, aquela propriedade do anulamento. Como você tem um produto de dois fatores iguais a zero, então um deles tem que ser igual a zero para que isso seja verdade. Então x aqui é zero, ou 4x menos 5 igual a zero, isola o x. Então x é igual a 5 sobre o 4. Então aqui o nosso conjunto verdade vai ser o zero ou os 5/4, ok? Exercício 9. Dê uma equação do segundo grau cujas raízes são 3 e menos o 7. Pessoal, como ele já está dizendo para nós quais são as raízes, nós temos que trabalhar em cima daquelas formulinhas de Girard. Então, a gente tem a soma e o produto, beleza? Então, pela formulinha ali, nós temos que x² menos a soma, que é x1 mais o x2 de x, mais o produto, que é x1 vezes o x2, igual a zero. Então, é só substituir, pessoal. x² menos, você vai colocar ali a soma das raízes. Quem são as raízes? 3 e menos o 7. E o produto das raízes, que é 3 vezes o menos o 7. Beleza? Então, nós temos aqui igual a zero. Então, x², 3 menos o 7, você tem aí menos o 4. Isso x, né? Mais 3 vezes 7 vai dar menos 21, porque 7 está negativo. Isso igual a zero. Bom, agora é só arrumar, né, pessoal? A regrinha de sinais. x² menos com menos é mais, 4x e menos 21 igual a zero. Então, dê uma equação. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, cujas raízes são 3 e menos o 7. Uma observação que a gente vai fazer aqui, né? Esta é uma das infinitas equações do segundo grau, cujas raízes vão ser 3 e menos 7. Por quê? Toda equação você pode tanto multiplicar ou dividir por um número aí, é claro, diferente de zero, que não seja nulo, ok? E isso torna equações equivalentes. Então, se você pegar essa equação que nós encontramos aqui, você multiplicar por 2, por exemplo, você vai chegar numa equação equivalente a essa. Logo, elas vão possuir as mesmas raízes, ok? Então, esta é uma das infinitas equações que possuem o valor das raízes iguais a 3 e a menos 7, tá bom? Só uma observação acerca do exercício 9. Então, vamos lá, pessoal, exercício 10. Então, nós temos ali a expressão x sobre x² menos 1 menos 1 sobre 2x mais 2. Como 1 aqui está na igualdade, vou colocar dentro da equação. Então, vai ficar menos 1, tá? Então, vai ficar menos 1 igual a 0. Bom, a gente percebe aqui, pessoal, nos denominadores,
nós conseguimos fatorar esses denominadores. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? X² menos 1 é o produto notável da soma pela diferença, onde nós temos A mais B vezes A menos B. Isso resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É exatamente o que está acontecendo aqui para nós. Então, eu tenho x mais 1 vezes o x menos 1, ok? Menos 1 sobre 2x mais 2, a gente vai fatorar pelo método da evidência, porque o 2 é um fator comum. Então, eu tenho um 2 que multiplica quem? O x mais 1, ok? Menos 1, isso igual a 0, ok? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que fazer aqui o fator comum, ou melhor. Agora, pessoal, nessa resolução, nós temos aqui ó, a adição entre frações de denominadores diferentes. Então, nós temos que achar um denominador comum para esses termos, ok? Quem vai ser o denominador comum para essas expressões aqui? Ó? Vamos lembrar da seguinte ideia. Se você tem 1/2 mais 2/3, você vai fazer o MMC entre 2 e 3, que vai ser igual a 6. Essa ideia é você multiplicar os denominadores. Então, vamos seguir esse parecido com esse raciocínio, tá? Então, nós vamos multiplicar todos os denominadores e aquele que estiver repetindo, a gente não precisa, né? Coloca uma única vez. Então, eu vou ter o 2, que multiplica x mais 1, vezes o x menos 1. Perceba, então, que nós estamos utilizando todos os fatores ali do denominador, ok? Então, a partir daqui, nós vamos fazer o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, dividindo pelo de baixo, olha lá, tudo isso aqui dividido por x mais 1 vezes x menos 1, vai sobrar apenas o 2. Então, vezes o x. Então, sobrou 2x. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro. Tudo isso dividido por 2, que multiplica x mais 1, vai sobrar o x menos 1. Sobrando, então, x menos 1 vezes o 1. Só tomar cuidado com o sinal, ok? Então, vai ficar menos o x menos 1, ok? Aqui, quando não tem nada, é 1. Então, tudo isso dividido por 1, tudo isso, vezes o menos 1. Então, vai ficar menos 2, que multiplica x mais 1, vezes o x menos 1. Tudo isso é igual a 0. Ok? Então, aqui a gente acabou de fazer o MMC, tá? Colocando aí no mesmo denominador. Agora, vamos para o próximo passo. Bom, pessoal, então aqui nós vamos resolver só o numerador, tá? Fazendo uma regrinha de sinais ali a princípio. Então, nós temos 2x menos x mais 1, menos 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1, tá? O objetivo que eu vou fazer aqui é tentar fatorar também o numerador. E aqui o denominador, 2 que multiplica x mais 1, vezes x menos 1, tudo isso aqui está sendo igual a 0. Ok? Bom, então temos que 2x menos o x sobra x mais 1, menos o 2, que multiplica x mais 1, vezes o x menos 1. Tudo isso sobre o 2, que multiplica x mais 1, vezes x menos 1, tudo isso igual a 0. Pessoal, então aqui nós temos o fator comum, que no caso vai ser o x mais 1. Então, o x mais 1 eu vou colocar em evidência. Então, nós teremos aqui o x mais 1 vezes quem? Bom, para dar x mais 1, tem que ser 1, beleza? Menos o 2x mais 1 vezes o x menos 1 dividido por x mais 1, sobra x menos 1. Então, é menos 2x que multiplica 2 que multiplica x menos 1. Tudo isso igual a
0. Dividido por 2, que multiplica x mais 1, vezes x menos 1. Resolvendo colchetes, então nós temos x mais 1 vezes 1 menos 2x mais 2 igual a 0. Então, só fiz aqui ó, a distributiva. Tudo isso sobre 2 que multiplica x mais 1 vezes x menos 1. Tudo isso igual a 0. Então, sobrou o que, pessoal? X mais 1 vezes o menos 2x mais o 3. Tudo isso sobre o 2 que multiplica x mais 1 vezes o x menos 1. Isso igual a 0. Ok? Tudo isso aí igual a 0. Pessoal, aqui nós temos a seguinte situação. Tá? O numerador, você tem um produto de fatores, no qual tem que dar 0. Tá? Então, a gente vai cair naquela ideia da regra do anulamento. Então, temos que x mais 1 vezes menos 2x mais 3 tem que ser igual a 0. Porém, nós temos o denominador. O denominador, que é 2x mais 1 vezes x menos 1, isso não pode dar 0, porque senão vai cair numa indeterminação. Então, esses valores aí tem que ser diferente de 0. Beleza? Bom, resolvendo a primeira ideia, que é o numerador, aplicando a lei do anulamento, então nós temos aqui ó, x mais 1 igual a 0, então x é igual a menos 1, beleza? E aqui nós temos menos 2x mais 3 igual a 0, então temos que o x é igual a menos o 3 sobre menos o 2, isso é 3 sobre 2. Então nós temos x igual a menos 1 e temos o x igual a 3 sobre 2. Bom, a gente tem que analisar se isso aqui pode ser as nossas soluções ou não, tá? Olhando aqui para o denominador, você percebe então que pela lei do anulamento, isso aqui tem que ser diferente de 0. Então aqui você já percebe, ó, x menos 1 tem que ser diferente de 0, então x tem que ser diferente de 1, ok? Então, a segunda situação, nós temos aqui ó, o 2 que multiplica x mais 1, mas você pode pegar apenas esse parênteses, que é x mais 1, diferente de 0, então x tem que ser diferente de menos 1. Pessoal, só por essa ideia, a gente já consegue perceber que o x não pode ser menos 1, tá? O x não pode ser menos 1. Então, como aqui nós vimos o x sendo igual a menos 1, isso aqui não serve, tá? Não pode. Então, o nosso conjunto solução, o nosso conjunto verdade, será apenas o 3 sobre o 2. Beleza? Pessoal, essa mesma análise que nós fizemos aqui no final, nós poderíamos ter feito também lá no início, tá? Porque você tem uma condição de existência no numerador, tá? Uma condição de existência no denominador. Se a gente voltar aqui, ó, só para a gente comentar, tá? Você tem ali a seguinte ideia, ó. Você tem aqui, ó, x quadrado menos 1, isso é um denominador. Então, você tem lá, ó, x quadrado menos 1 diferente de 0. Então, x quadrado diferente de 1, x diferente da raiz quadrada de mais ou menos 1. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Então, o x que nós encontrarmos como solução aqui não pode ser nenhum e nem o menos 1, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. Você tem que analisar essa situação também. Então, você tem ali, ó, 2x mais 2 tem que ser diferente de 0. Então, 2x tem que ser diferente de menos 2, x tem que ser diferente de menos 2 sobre 2, logo x tem que ser diferente de menos 1. Tá? Então,
mesmo que você chegue lá no final, por aquela determinação, você tem que voltar aqui também e verificar a condição de existência aqui da sua equação, tá? Não pode ser o menos 1 e também não pode ser o 1, beleza? Então, de novo aqui, o nosso conjunto solução vai ser o 3 sobre 2 para satisfazer essa equação, tá? Vamos lá, exercício 11. Pessoal, vamos resolver esse exercício 11. Eu vou fazer a distributiva entre os termos aqui, tá? Então, x quadrado vezes o 2x e vezes o menos o 2 e assim por diante. Cada termo aqui eu vou realizar a distributiva, tá? Então, vai ficar como? X quadrado vezes x quadrado, x na 4. X quadrado vezes 2x vai ficar mais 2x na 3. X quadrado vezes menos 2, menos 2x quadrado. E agora o 2x. 2x vezes x quadrado vai ficar mais 2x na 3. 2x vezes 2x mais 4x ao quadrado. 2x vezes menos 2, menos 4x. E agora o menos 6 também fazendo a distributiva. Menos 6 vezes x quadrado, menos 6x quadrado. Menos 6 vezes 2x, menos 12x. E menos 6 vezes menos 2, mais o 12. Tudo isso sendo igual a 12. Agora aqui, pessoal, vamos fazer os termos semelhantes, né? X na 4 tem apenas o x na 4. Agora, x na 3, nós temos 2x na 3, mais 2x na 3. Então, nós temos 4x na 3. Vamos pegar agora o x na 2. Menos 2, o x. Agora, vamos pegar o x na 2. Menos 2x na 2, menos 6x na 2, mais 4x na 2, ok? Então, lá, menos 2, ou 4 menos 2 vai dar 2. 2 menos 6, menos 4. Então, menos 4x na 2, ok? Agora, o termo x. O termo x, nós temos menos 12x, menos 4x, que já vai dar menos 16x. Então, menos 16x. Pessoal, perceba que o termo independente, você tem mais 12 igual a 12 aqui, né? Então, ó, vai subtrair, vai ficar igual a zero. Então, isso igual a zero. Bom, pessoal, então, chegando nessa ideia, eu vou aplicar a fatoração. Eu vou fazer aqui, ó, por agrupamento. Então, vou fatorar essa primeira expressão e essa segunda expressão. Aqui eu colocarei o x em evidência, né, o termo comum aqui em evidência, que no caso eu posso colocar o x na 3. Então, se eu colocar o x na 3 em evidência, ele vai multiplicar o x mais o 4. Beleza? Olha lá. X na 3 vezes x vai dar x na 4. X na 3 vezes o 4 volta no 4x na 3. Agora vamos fatorar essa outra expressão. Vou colocar aqui em evidência o 4x. Ele vai multiplicar um parênteses. Que parênteses é esse? Bom, para chegar no x quadrado, eu tenho que colocar aqui o x, porque 4x vezes x dá 4x quadrado. E o 16x, eu tenho que colocar aqui quem? Apenas o 4, né? Que 4x vezes 4 volta no 16x. Agora vamos colocar o sinal. Lembra que fatoração por agrupamento é interessante aparecer um parênteses aqui que seja igual, tá? Para que a gente possa fatorar novamente. Então aqui eu vou colocar o sinal de mais, porque aí fica igual ao primeiro, e aqui o sinal de menos. E aí na distributiva, volta o menos 4x quadrado e o menos 16x, ok? Tudo isso igual a zero. Bom, então o que eu tenho aqui? Vamos fatorar de novo, porque eu tenho um fator comum, que é o x mais 4, x mais 4. Colocando o x mais 4 em evidência, ele vai multiplicar um outro parênteses. Quem vai ser? Vai ser o x na 3 menos 4x. Isso igual a zero, ok? Pessoal, ainda não está num formato legal para que eu possa resolver. Então, vou fazer o quê? Vou colocar o x em evidência nesse segundo fator, ok? Colocando o x em evidência, ele vai multiplicar quem? X ao quadrado
menos o 4. Isso igual a zero. Beleza? Então aqui ó, eu tenho um produto de 3 fatores iguais a zero. Quando eu chego nessa situação, eu posso utilizar agora por anulamento. Né? Então nós vamos pegar cada um desses parênteses e igualar a zero. Então eu tenho aqui ó, x mais 4 igual a zero. Isolando x é igual a menos 4. Ok? Esse aqui já é o x igual a zero, então nós já temos x igual a zero, x igual a menos 4. E agora, x quadrado menos o 4 igual a zero, então isolo x. X ao quadrado igual a 4, então o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4. X é igual a mais ou menos 2. Ok? Então nós achamos o nosso conjunto solução aqui, ó. Nosso conjunto solução, nosso conjunto verdade, vai ser o menos 4, o menos 2, o 0 e o 2. Ok? Então nós aqui temos 4 raízes, que vai fazer com que essa expressão seja verdadeira. Tá ok? Bom, pessoal, nesse exercício 11, nós vamos utilizar um outro método para resolução, que é a utilização de uma variável auxiliar. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Primeiro, para utilizar essa variável auxiliar, chamamos também de mudança de variável. Então, eu preciso ter uma expressão aparecendo nos dois fatores que seja comum. Tá? Então, para isso acontecer, eu vou reescrever essa expressãozinha aqui. Ó. De que maneira? Fazer assim, ó, x quadrado mais 2x menos o 2 menos o 4 vezes x quadrado mais 2x menos o 2 igual a 12. Bom, pessoal, aqui você percebe, então, que se você resolver essa expressãozinha aqui, ó, vai dar a mesma coisa que nós temos aqui, certo? Menos 2 menos 4 dá menos 6. Então, eu não alterei nada, eu só escrevi de uma forma diferente. Por que isso? Porque aí eu percebo ó, que essa outra expressão, até o menos 2, ó, é a mesma que está aqui. Então, nesse sentido, eu vou fazer a mudança de variável. Eu vou chamar essa expressão de y, ok? Então, como é que vai ficar a nova escrita? Vai ficar y menos o 4, perceba que eu estou já substituindo por y, tá? Então, eu estou fazendo a mudança de variável vezes o y. Isso igual a 12, ok? Vamos fazer a distributiva do y, então vai ficar y quadrado menos 4y, e o 12 vamos jogar dentro da equação, vai ficar menos o 12. Isso vai ser igual a zero, beleza? Pessoal, para a gente agilizar esse exercício, nós vamos fazer o some produto, tá? Então, y1 mais y2 é menos o b sobre o a, ok? E o y1 vezes o y2 tem que ser o c sobre o a. Claro que você percebe que o a aqui é 1, né? Ó. Então, nós teremos apenas o menos o b. O b é menos 4, então é menos menos o 4, ok? Que é 4. E o c é menos 12. Bom, pessoal, agora a gente tem que pensar o quê? Em dois números que multiplicando vai dar menos 12 e somando vai dar o 4, ok? Quem são esses valores? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o menos 2 vezes 6, isso dá menos 12, ok? E se eu fizer menos 2 mais o 6, isso nos dá, então, 4. Então, esses são os números que a gente está procurando. Ó. Então, aqui nós temos que o y é igual a menos 2, que o y2 vai ser igual a 6. Então, essas são as raízes para essa equação no qual nós temos o y como uma variável. Só que não acabou, tá? Porque a gente não está procurando o valor do y, nós estamos procurando o valor do x. Agora, pessoal, nós vamos lá na expressão que nós chamamos de y, tá? Lembra lá, ó, que nós fizemos y igual a x ao quadrado mais 2x menos o 2, ok? Então, nós pegamos essa expressão e chamamos de y. Então, no lugar do y agora, nós vamos colocar o menos 2.
e o 6. Então, nós teremos duas outras equações. Quais são? X² mais 2x menos 2 igual ao y. Quem é o y? Menos 2. Ou x² mais 2x menos o 2 igual ao y. Qual o outro y? 6. Então, nós temos outras duas equações. Como que vai ficar, então? X² mais 2x menos 2 entra na equação, então fica menos 2 mais 2 zerou, isso igual a zero. Ou x² mais o 2x, o 6 entra subtraindo, menos 2 menos 6, menos 8 igual a zero. Perceba então agora, pessoal, que nós temos duas equações do segundo grau, então nós vamos ter que achar x1 e x2. Esse primeiro caso, como a gente tem aqui uma incompleta, dá para fazer por evidência, né? Colocando x em evidência, vai multiplicar o x mais 2 igual a zero. Então nós temos aqui o x igual a zero, e aqui x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Então aqui nós já temos duas soluções aqui acerca do valor do x. Aqui nós vamos fazer a mesma ideia, ok? Para ir mais rápido, vamos fazer o subproduto. Então, x1 mais o x2 é menos b sobre o a, e o x1 vezes o x2 é igual a c sobre a. O a é 1, então é menos o b. O b é 2, então vai ser menos 2. E o c é menos 8. Agora você tem que pensar em dois números que somando vai dar menos 2 e multiplicando vai dar menos 8, ok? Quais são esses valores? Então aqui nós vamos pensar em dois valores que multiplicando dá menos 8. Por exemplo, os menos 2 vezes 4. Isso vai dar menos 8, ok? Só se você somar, o que acontece? Menos 2 mais 4 resulta em 2. A gente quer o menos 2, tá? Então isso aqui não serve. Então, se for 2 vezes o menos 4, também dá menos 8. E somando 2 menos 4, dá menos 2. Então, é exatamente isso que eu quero, ok? Então, nós vamos ter aqui o x1 igual a 2 e o x2 igual a quanto? Igual a menos 4. Pessoal, perceba que vai ser a mesma solução que nós encontramos resolvendo na forma da fatoração. Então, nós temos aqui que o nosso conjunto verdade, o nosso conjunto solução, será o menos o 4, o menos o 2, o 0 ou o 2, ok? São as quatro soluções que nós encontramos resolvendo da outra maneira, tá? Então, esta é a maneira utilizando aí a mudança de variável, ou também chamado como o uso de uma variável auxiliar, tá ok? Bom, pessoal, essa aula termina por aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.